Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Iniciamos agora a nossa aula de número 3 do Maratona, resolvendo questões de ética e conduta pública. Nessa aula de número 3, nós fizemos uma mescla, um pouco do decreto que nós já tínhamos estudado e agora eu vou aproveitar para rever com você conceitos. Então eu deixei aqui separado o decreto 1171, tá? Esse nós trabalhamos bastante na aula 1 e aula 2, mas eu também deixei aqui para você o decreto 6029. Muita gente não dá atenção para esse cara, então eu já vou deixar aqui também o decreto 6029 para trabalharmos juntos nas questões de hoje. E aí, como é que andam os estudos? Tudo caminhando bem? Tá estudando? Bom, não sei se você viu a divulgação de mais de 1 milhão de inscritos para o concurso do INSS, né? Eu falo isso e escorre uma lágrima. Você fala, Barbieri do céu, para que tanta gente assim concorrendo comigo? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, o número de inscritos não quer dizer que todas estas pessoas estejam preparadas. Então, você não tem que se preocupar com, tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de inscritos. Ah, mas a concorrência é alta. É, claro que a concorrência é alta, mas e daí? Você tem que se preparar e dar o seu melhor, é o que eu falei. Sempre eu falo isso pro meu aluno, dê o seu melhor, faça o seu melhor, para você sair da prova cansado, mas com a sensação de dever cumprido. Para que você todo dia vá dormir exausto, cansado, mas aquela sensação de dormir o sono do justo, sabe? É dormir e falar, poxa, eu fiz o meu melhor nesse dia. E amanhã eu vou fazer de novo, e depois de amanhã de novo, e assim por diante. Então não se apegue ao número de inscritos. E outra coisa, salvo engano, tá? Se eu não estiver errado, se eu estiver errado você me corrija, você precisa de uma vaga só, não é? E tem vaga pra caramba! Então, uma vaga tem que ser sua, uma vaga será sua. Não interessa quantos inscritos tenham, pouco importa, uma vaga é sua. Eles que disputem e se matem pelas outras. Está estudando é para isso, caramba. Ou você está aqui a passeio? Não, está estudando para isso. Mas tem pouco tempo. Não tem pouco tempo. Dia a dia, de segunda a segunda, de sol a sol, dentro das tuas possibilidades e horários de estudo, faça o seu melhor. Tem tempo pra caramba até a prova. Barbieri, mas eu fiquei festando no carnaval. O que passou você não consegue mudar. O que vem, o futuro, você também não consegue prever. Então hoje é o que interessa. É hoje que você tem o dever de fazer o seu melhor. Você não tem o dever de fazer o melhor amanhã, porque o amanhã não chegou. Então, centra, tá? Tenha foco, veja o que você quer para a sua vida, porque eu sei o que você não quer. Você não quer passar perrengue financeiro, você não quer que seus filhos ou que as pessoas que você ama passem restrições financeiras, você não quer viver com insegurança. Óbvio, ninguém quer isso. Então, a partir desse momento, dê o seu melhor. Uma questão fará toda a diferença nesse concurso. Faz em todos os concursos, mas nesse ainda mais. Então, vamos nos preparar, porque quando a prova chegar, nós estaremos prontos para ir lá e pegar a nossa vitória, tá bom? Vem para cá, olha só. Primeira questãozinha. Fique instituído o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal com a finalidade de promover atividades e sanções que disponham sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal. Tenha cautela. Quando nós falamos do sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, do Poder Executivo Federal, não existe outra intenção, outra finalidade que não seja promover condutas éticas. Realizar o quê? A promoção de conduta ética. Então é evidente que aqui tem uma pegadinha. Qual que é a pegadinha? Olha lá. Com a finalidade de promover sanções? Não. Promover sanções está errado. E por isso eu já deixo separado aqui o decreto 6029, que diz lá,
institui o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal e dá outras providências. Aí nós temos lá o artigo 1º. Fica instituído o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal com a finalidade de promover, olha só, promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe. Vamos ver se aqui tem alguma coisa de sanção. Integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública. Contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo a transparência e o acesso à informação como instrumento fundamentais para o exercício de gestão da ética pública. Promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e a interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública. Articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional da gestão da ética pública do Estado brasileiro. Em momento algum falou de sanção, concorda? Então aqui não é competência, não é finalidade do sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal impor, promover sanções. Então a primeira alternativa é equivocada. Depois disso, a determinação de sigilo das informações públicas é prática favorável à ética pública. Vamos visualizar uma questão. Quando nós falamos da publicidade, você já viu comigo que a publicidade ela é um dever do Estado. Sendo um dever do Estado, a publicidade ela está intimamente ligada com a transparência. Automaticamente, quando eu falo de transparência, eu falo do quê? De promoção e participação do cidadão no controle da administração pública. No controle da administração pública. E o que acontece? A publicidade é o dever. A exceção ocorre quando envolver segurança do Estado, ocorre quando envolver segurança da sociedade, ou então intimidade, privacidade do indivíduo, perfeito? Você fala, então quer dizer que sigilo das informações é uma prática favorável à ética, o sigilo? Não. Ao contrário, eu não quero sigilo. Eu desejo o quê? Que as informações sejam públicas. Então, cuidado, pegadinha. Vamos confirmar isso no decreto? Diz lá, ó. Integrar os órgãos, contribuir para a implementação de políticas públicas, tendo, olha só, a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública. Então nós não queremos aqui a prática de atuações sigilosas. O que nós desejamos é o quê? É basicamente o inverso. Nós desejamos a publicidade. Nós não queremos práticas sigilosas, nós não queremos que a publicidade seja a exceção. É o contrário, a publicidade é a regra, perfeito? Vamos na sequência. O sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal é formado somente pelas comissões de ética do Decreto 1171 e Decreto 26. Então veja só, o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal, ele é formado por comissões do Poder Executivo Federal,
é formado por comissões. Quais comissões? As comissões do decreto 1171, também as comissões do decreto 26, e veja só, integram o sistema de gestão da ética do Poder Executivo Federal. A Comissão de Ética Pública, a CEP, do decreto 26, as comissões de ética de que trata o decreto 1171 e olha a pegadinha, as demais comissões de éticas e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Então, não é só essas duas comissões da afirmativa. Nós temos também outras comissões, e não precisa nem ter o nome comissão, né? Comissões de ética e equivalentes. Equivalentes do Executivo Federal. Viu só? Então, cuidado. Se desdobra aqui num tripé do Executivo Federal. Então, aqui é a alternativa equivocada. Por quê? Sempre que coloca aqui na sua questão somente, nunca, jamais, qualquer, fica esperto porque tem cheiro de pegadinha no ar. Vamos lá. Próxima alternativa, a CEP será integrada por 7 brasileiros que preencham, e quando eu falo de brasileiro, pode ser o brasileiro nato, como também pode ser o brasileiro naturalizado, que preenche os requisitos de idoneidade moral. Então, tem que ser idôneo. Eu disse idôneo, eu não disse inidôneo, tá? Ele é idôneo, perfeito. Reputação ilibada, então tem que ter um passado ilibado. Notória experiência em administração pública, designados pelo presidente da República, então não é designado por ministros, nem pelo Congresso, nem Câmara, nem Senado. Para mandatos de 2 anos, não coincidentes, permitida uma recondução. Então pode ter aqui uma recondução. E aí, será que é isso mesmo? O CESP, ele é, mas assim, perito, profissional em pegar informações e trocar uma palavrinha. Então cuida com isso. Vamos confirmar o que diz o decreto. A CEP será integrada por 7 brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral. Então, de fato, a CEP é integrada por 7 brasileiros. Eles precisam ter idoneidade moral, reputação ilibada, notória experiência, designados pelo presidente da República. Notória experiência não é em qualquer área, né, mas é em administração pública. Para mandatos de, olha a pegadinha, 3 anos não coincidentes, permitida uma única recondução. Então aqui, não coincidentes. O mandato é de 3 anos. Não é de 2 anos. Então, por gentileza, os 2 anos aqui deixou a alternativa equivocada. Está errado. Vamos para frente. A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para os seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. E aí, o membro da CEP, ele tem remuneração para isso? Não tem remuneração. Olha o que diz para a gente o decreto. Parágrafo 1º. A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. É isso mesmo. Então é sem remuneração e nós temos aqui
uma ideia de um serviço público prestado de forma relevante para a sociedade. Agora a alternativa está correta. Não enseja remuneração e é uma prestação de relevante serviço público. A Comissão de Ética Pública tem competência para suspender o servidor público federal. Bom, nossa primeira questão, eu falei para você que dentro do sistema de ética e conduta pública não tem finalidade de promoção de sanções, não é? Aí você fala, será que a Comissão de Ética Pública tem competência para suspender? Nas aulas passadas, nós vimos lá que a Comissão de Ética ela pode aplicar uma sanção que não é uma sanção no rol da 8.112, lembra? É uma sanção própria, específica do Decreto 1171, nós já falamos sobre isso, sobre censura e etc. Agora, será que ela tem competência para suspender o servidor público? Vamos confirmar no decreto. A CEP compete, artigo 4º, atuar como instância consultiva do presidente da República e ministros de Estado em matéria de ética pública. Então, o presidente, algum ministro de Estado tem uma dúvida, ele vai lá e se consulta junto à CEP. Administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo submeter ao presidente da República medidas para seu aprimoramento, dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos, apurar, mediante denúncia ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a eles submetidas. Dirimir dúvidas de interpretação sobre normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, de que trata o Decreto 1171. Então, se surgir dúvida no Decreto 1171, se socorre na CEP. Coordenar e avaliar, supervisionar o sistema de gestão da ética pública do Poder Executivo Federal, aprovar seu regimento interno e escolher seu presidente. A CEP contará com uma secretaria executiva vinculada à Casa Civil da Presidência da República, a qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da comissão. Você fala, Barbieri, a CEP pode tudo, né? Mas não pode aplicar sanção. Não pode mesmo. Então aqui, a Comissão de Ética tem competência para suspender o servidor? Jamais. Jamais, errado. Suspensão se socorre lá na 8.112. Se for suspensão de 1 a 30 dias, pode ser por sindicância. De 31 a 90 dias, necessariamente por processo administrativo disciplinar. Perfeito? Vamos para frente. A CEP somente pode atuar mediante provocação do terceiro interessado, sendo vedada a atuação de ofício. Bom, essa atuação, vale a pena você lembrar de um princípio aqui, Princípio da oficialidade também conhecido como princípio do impulso oficial. Como é que fica? A administração pública, ela pode atuar de ofício, por si só, ex ofício, mesma coisa, como também pode atuar por provocação do terceiro interessado. Ao contrário, o que acontece? Nós temos aqui o poder judiciário. O poder judiciário, a jurisdição é inerte, está parada. O judiciário atua por provocação, o judiciário não atua de ofício. Então, ao contrário, é diferente da atuação do judiciário. O judiciário atua sempre por provocação do terceiro interessado. Tem que mover uma ação, aí o juiz toma as providências. Então veja, a administração pública ela pode atuar de ofício, claro, o judiciário não. Aí diz, a CEP, mais uma vez, cuidado com somente. Somente pode atuar mediante provocação do terceiro interessado? Não.
sendo vedada a atuação de ofício, imagina, ela está na administração pública, o executivo federal. Então, claro que pode atuar de ofício. Vamos confirmar isso no decreto. Vem para cá. Olha lá. A CEP compete, artigo 4º, a linha C, apurar, mediante denúncia ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas. Ou seja, ela pode atuar de ofício. Então, ela pode atuar mediante denúncia, que seria uma provocação do terceiro interessado, ou de ofício, tá bom? Vamos na sequência, depois disso. Então, aqui a alternativa está equivocada, erradíssima. Ao investigar um servidor, a CEP deverá resguardar a honra e a intimidade do investigado. Dentro de ética e conduta pública, inúmeras questões você não precisa nem ter lido nada, é só bom senso, né? Igual prova do Detran. Você está dirigindo pela via e tem alguém lá atravessado, passando mal, você atropela, passa por cima, dá ré, passa por cima de novo. Tem que ter só bom senso para resolver essas coisas, né? Essa aqui é uma delas. Veja só, ao investigar um servidor, a CEP tem que resguardar a honra e a intimidade do investigado ou pode sair regaçando o sujeito mesmo que ele não tenha culpa? Claro que não pode. Tem que resguardar a honra, tem que resguardar a intimidade. Vamos lá confirmar essa informação dentro do que diz o decreto. Tá mais para baixo. Os trabalhos da CEP e das demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios. Olha lá. Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada, óbvio. Depois, proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar. Quem vai lá e denuncia também pode se proteger. Eu quero que meu nome fique, reservado. Independência, então ela não tem independência, ela é independente, ela é imparcial, independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos com as garantias asseguradas nesse decreto. Então nós podemos confirmar que ao investigar um servidor, a CEP deverá resguardar a honra e a intimidade do investigado? Perfeito, corretíssimo. Somente o cidadão e o agente público podem requerer investigação para a CEP, tendo em vista eventual falta ética. Então veja só, existe aqui uma falta ética. Aí nós vamos lá fazer um requerimento para a CEP. A questão é, quem é que pode fazer esse requerimento? O cidadão pode e diz também o agente público. Por quê? Porque daí o que eu desejo é que a CEP faça a investigação. Tá. Será que só esses dois? Pegadinha, né? Olha lá, vem para cá. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação, entidade de classe, poderá provocar a atuação da CEP ou de comissão de ética visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico do ente estatal. Então, pode o cidadão, pode o agente público, mas também pessoas jurídicas de direito privado, associação ou entidade de classe. Então vamos lá. Também coloco aqui. Pessoa jurídica de direito privado. Uma empresa pode? Pode. A associação. E ainda entidade de classe. Moleza? Entendeu? Então cuidado com o artigo 11 para você não cair em pegadinha. Vamos daí para frente. Aqui então a alternativa está equivocada, errada. Cuidado mais uma vez com o somente, característica do CESP. O conceito de agente público para o decreto 6029 é restritivo. Então, quando nós falamos
de agente público, eu tenho o decreto 6029, eu tenho ainda o que diz o decreto 1171 e tenho ainda o artigo 2º da lei 8429 de 92, né? A chamada LIA, Lei da Improbidade Administrativa. E eu posso lhe garantir, todos têm um conceito extremamente amplo. Todos têm um conceito abrangente. Então, todos eles aqui possuem conceito amplo. Vamos confirmar? Pega para mim o decreto 6029. Entende-se por agente público, para os fins desse decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta. Tá vendo como é amplo? Amplo pra caramba, né? Vamos lá agora no Código de Ética do decreto 1171. Lá no finalzinho dele, nós temos aqui o conceito. Que devia estar por aqui. Nós já até vimos o conceito. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, entidades paraestatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Você viu também que é um conceito extremamente amplo. Para a gente confirmar, pega lá a Lei 8429 de 92, porque o 1171, o decreto, ele faz remissão à improbidade lá no seu texto, quando ele trabalha, por exemplo, o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Olha o conceito do artigo 2º da Lei 8429, como também é um conceito extremamente amplo. 8429 diz assim: reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, na administração pública como um todo. Amplo demais, concorda? Então, tanto no decreto 1171, 6029 e também na improbidade administrativa, nós estamos falando de um conceito amplo. E aqui diz que o decreto é restritivo? Não, nada disso. Alternativa equivocada. Pode o servidor retardar a prestação de contas do seu cargo? Mais uma vez, aquelas afirmativas que você fala, pô, não, jamais, né? Se o servidor está exercendo as suas atribuições, se ele está cumprindo com o seu ofício, ele jamais poderá retardar a prestação de contas do seu cargo. Equivocado. Ele tem que fazer prestação de contas de forma adequada, de forma correta. Perfeito? A aula de hoje eu paro por aqui. Na próxima aula eu volto e aí a gente continua o estudo no que diz respeito à resolução de questões, a uma revisão de conteúdo, que eu tenho certeza, dê o seu melhor, que olha, é bom demais ser aprovado no concurso. Garanto, depois você vai me confirmar isso aí, tá joia? Fica com Deus, um grande abraço, espero que você tenha aprendido. Esse material já está no seu AVA e eu volto daqui a pouco. Até lá!